vou fazer a oração, o diálogo de amor. Quando rezar, de dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Vou começar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira comunidade cristã, após a ressurreição de Jesus, vivia unida pela oração, pela fração do pão, Eucaristia, e pelo fraterno amor, pelo amor fraterno. Os cristãos eram um só coração e uma só alma, a tal ponto de que tinham tudo em comum. A oração cristã é fundamentalmente um diálogo útil de amor com o Pai, por meio de Jesus, em união com o Espírito Santo. Ela nos leva a unir fé e vida, fazendo-nos crescer em nossa identificação com Cristo. É através de uma vida intensa de oração que fazemos experiência de Deus Trindade dentro de nossa história pessoal. Na oração, nós os louvamos e agradecemos ao Pai e, ao mesmo tempo, nos colocamos em suas mãos, para que realize em nós o seu projeto de amor. A oração nos faz crescer continuamente em conhecimento na fé, na certeza da esperança e na perseverança do amor. Ela alimenta a vida fraterna e nos fortalece como testemunha que anunciam o reino de Deus. Há muitos momentos e modos de rezar. Todos são importantes, desde que haja sempre a palavra de Deus e ela seja escutada e refletida com atenção. É ela que nos faz escutar Deus, conhecer o seu projeto para a nossa vida e acolhê-lo com o coração. Há momentos em que rezamos em nome da Igreja, como na celebração do sacramento, principalmente da Escritura e na liturgia das horas. Há momentos em que rezamos em nossa pequena comunidade, quando nos reunimos em nosso setor, que em algum grupo em nossa família, etc. E algum grupo em nossa família, etc. Continuamos na promessa de Jesus. Onde ou três estiverem reunidos em nome do Pai, estarei eu no meio deles. Por isso, é importante participar das reuniões da comunidade para rezar o terço, para comentar a Bíblia, para as novenas, etc. Finalmente, há momentos em que é importante rezar no silêncio do próprio coração, individualmente, como tantas vezes fazia Jesus. É preciso orar sempre e nunca deixar de o fazer, para não cair na tentação de desistir da fé e do grupo de Deus, e do projeto de Deus. Já dizia Santo Afonso de Ligório: quem reza se salva e quem não reza se perde. A verdadeira oração está intimamente ligada à caridade. Quando rezamos, é necessário estar com sentimentos positivos no coração em relação aos outros. Mágoas, desunião, ofensas feitas e recebidas, etc. Que não se pretendem superar, cortam pela raiz o nosso diálogo com Deus. É a oração dos lábios, e a oração dos lábios se completa o coração das mãos, estendendo as necessidades num serviço de caridade, lembrado das palavras de Jesus: tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. Agora eu vou ler a fraternidade cristã. Viver no amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Viver e crescer em comunidade é o lema do projeto de Jesus que nós assumimos na missão. A comunidade que acredita em Jesus e vive o seu programa de vida transforma-se em anúncio de salvação para todos e em si mesma na boa notícia que atrai outros a participarem também. Na quinta-feira da Semana Santa, Jesus deu a maior lição de seu projeto para a vida da comunidade.
Ele lavou os pés dos apóstolos, confirmando com gestos o que nos ensinaram. Eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros. Assim como vos amei, amai-vos também uns aos outros. Todos hão de conhecer que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Quem não ama aos outros não tem amor a Deus. Amar para o cristão é servir. Aquele que serve não é menor do que os outros, porque faz-se maior no amor. Amar é perdoar, arrancar do coração toda mágoa, rezar para quem vos ofendeu, para que também se salve e não se arraste um passado doloroso pela vida fora. Amar é reunir-se. A vida em comunidade será sempre o desafio evangélico de viver a fraternidade como Jesus o fez. Amar é doar-se. Quem se doa a si próprio é capaz de partilhar também o que possui. Eis aí o amor que a morte não destrói. O amor cristão é comunitário e ter como primeiro fruto um sentido profundo da justiça. Não está certa uma sociedade onde há pessoas cada vez mais ricas e pobres cada vez mais pobres. O sofrimento dos irmãos que padecem injustiça na vida, no campo do trabalho, da saúde, da educação, da moradia, da distribuição das terras, etc., estão pedindo de nós uma atitude concreta de solidariedade. Jesus continua insistindo que os valores do reino geram vida e amor. São bem outros. Assim ele os viveu e assim ele quer que seja sua comunidade. Felizes os pobres, que têm um coração aberto a todos e desapegando das riquezas, porque Deus já reina dentro deles. Felizes os que choram por causa do sofrimento e mal e lutam para superá-los, porque Deus vai consolá-los. Felizes os mansos, sem orgulho nem vaidade, porque são os verdadeiros donos da terra. Felizes os que querem a justiça e a paz e trabalham por ela sem violência, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que tratam os outros com amor e compreensão, porque deles lhe dará o coração. Felizes os que têm o coração limpo da mentira e da malícia, porque eles podem olhar para Deus. Felizes os que sofrem zombaria e até perseguição por causa de Jesus e do seu projeto de amor. Podem alegrar-se e exultar-se, porque já possuem o reino de Deus no coração. Viver com Deus para sempre. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. A comunidade caminha com Jesus para a felicidade total. Ela não recusa tomar a cruz e seguir o seu Senhor, porque sabe que ele venceu a morte e está à direita do Pai. Esta é a realização final da vocação do ser humano, a comunhão definitiva com Deus por meio de Jesus ressuscitado. Então o projeto de Deus estará consumado. Nossa morte é um fato. Há um limite para a vida humana. A exemplo de Jesus, temos que experimentar a morte para chegarmos à ressurreição final. Só assim possuiremos a Deus plenamente. Jesus faz essa caminhada para ser a certeza da nossa esperança e o caminho para a vida. Ele é o primogênito dos que renascem da morte. Para o cristão, a vida não é tirada, mas transformada. A fé nos ensina que, uma vez mortos, o nosso destino normal, conquistado pela cruz do Senhor, é viver eternamente como ressuscitados, participando da plenitude de vida em Jesus. Tudo depende de nossa fidelidade ao projeto de Jesus. Passaremos então por um julgamento que o Senhor, em seu amor por nós, já nos deu a conhecer. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino, porque tudo o que fizeste a um destes meus irmãos,
mais pequeninos, a mim o fizeste. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque todo o que deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste, mas não o fizeste. Fomos criados para sermos todos benditos do Pai. Confiamos na bondade de um Deus que é Pai, na certeza da fé. Caminhamos cheios de esperança, procurando viver no amor com os irmãos. Fazemos assim nosso céu cair já a partir desse mundo. Uma vida que terá seu esplendor na eternidade. O ser humano terá a sua realização plena como ressuscitado em seu corpo. Nesse momento, o projeto de amor de Deus, Pai, estará completamente realizado. Viveremos com Ele e Ele conosco para sempre. Os olhos jamais contemplaram. Ninguém pode contar que Deus tem preparado aquele que vem para o amor. Os sacramentos, atualização dos gestos de Jesus Cristo. Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele no amor. Jesus ressuscitado está vivo e está agindo no meio de nós. Ele se faz presente em nossa caminhada, repetindo hoje para nós os mesmos gestos de salvação que lemos nos Evangelhos. Ele realiza hoje a nossa união com Deus pelo Espírito Santo. Esses seus gestos são chamados de sacramentos. Os sacramentos são, pois, sinais ou gestos especiais que significam a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio e que atualizam a sua ação salvadora em nosso favor. É através desses gestos e ritos de fé que a comunidade celebra a vida de Jesus por nós e a nossa vida em Jesus. É através dessa presença sacramental que Jesus nos dá força para vivermos a vida no dia a dia e para lutarmos por uma vida melhor para nós e para o mundo. Os sacramentos não são gestos mágicos, nem apenas recordações do que aconteceu no tempo de Jesus. São ações atuais do próprio Jesus ressuscitado. É por ter fé, isto é, enxergar para além dos sinais visíveis das coisas e das pessoas para receber os sacramentos como gestos de libertação e de comunhão para o próprio Deus, que o próprio Deus nos oferece. Qualquer sacramento supõe uma comunidade que ouve a palavra de Deus, responde a ela com fé e depois celebra essa fé no gesto do sacramento. Há muita gente que só faz cerimônias externas porque não tem fé. Esses nada recebem de Jesus, antes o ofendam, ainda mais porque não respeitam os sinais atuais do seu amor salvífico. Os sacramentos são gestos visíveis que demonstram o grande amor que Jesus ressuscitado tem por nós. Sim, meus irmãos, é muito grande o amor de Deus por nós. Nós é que somos falhos. Ele caminha conosco e acompanha a nossa história. Na medida em que vivemos na graça dos sacramentos do Espírito Santo, vai nos transformando em sacramentos vivos de Deus no mundo, para santificá-lo e transformá-lo com nosso esforço e nosso compromisso de fé. A meta final do sacramento é conduzir-nos ao profundo de sua realidade, quando não mais precisaremos dos sinais. Então deixaremos de ver tudo através dos aspectos dos sacramentos e veremos a Deus face a face,
mergulhado no amor infinito de Deus. A Igreja fixou 7 sacramentos como sendo os sinais principais da comunicação salvadora de Jesus a nós. Participar desse sacramento não é favor nem acontecimento isolado na vida da gente. Os sacramentos estão ligados entre si. O batismo, a crisma, a Eucaristia estão ligados, formam uma só unidade, que nos leva à comunhão com o Pai e com o Espírito Santo e o Filho. A penitência, a confissão refazem em nós o batismo, a comunhão do batismo. Crisma e Eucaristia, quando a rompemos pelo pecado. A unção dos enfermos traz-nos uma força particular do Espírito, quando nos sentimos fracos e doentes. O dom de construir comunidade cristã nos é concedido pelo matrimônio, dentro da família, e pela ordem, dentro da igreja. Esses são os 7 sacramentos. Agora eu vou falar o batismo, o dom da filiação divina. Uma voz veio do céu: Tu és meu filho querido, em ti eu te amo muito. O sacramento do batismo celebra o nosso nascimento para a vida nova em Jesus Cristo. Somos enxertados como ramo de videira, que é Cristo ressuscitado. E começa em nós a vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim nós também, pelo batismo com Cristo, morreremos para o pecado e com ele nascemos para a vida nova. Nós nos tornemos filhos de Deus em Jesus Cristo, o Filho único do Pai. É o Espírito Santo que nos faz renascer em Jesus, para sermos de fato filhos no Filho, e irmãos uns nos outros. Por isso, a palavra do batismo significa mergulho em uma nova situação de relação com Deus. Ele nos faz pessoas novas e nos coloca dentro da comunidade. Tornamo-nos igreja. Essa comunidade nos leva a viver no amor, que é a vida mesma da Trindade. Eis a vida eterna que tanto desejamos, que já começa agora e que deverá crescer indefinidamente em nós. O batismo é um sacramento que Deus nos dá uma vez por todas e jamais retira. Por isso o batismo é recebido uma só vez na vida. Pelo batismo, Deus se compromete conosco e nós nos comprometemos com Deus, uma aliança eterna. Isso nos leva também a um novo compromisso com as pessoas e com as realidades humanas. Por isso, viver a vida de Deus significa também confessar o pecado que ainda está em nós e denunciar as situações de pecado da sociedade, para que o Senhor nos liberte, fazendo-nos praticar o Evangelho e viver como gente. Somos povos de Deus, marcados por um sinal especial no seu amor, para vivermos um mundo cristão, um mundo como pessoas novas, segundo o projeto de Deus. Ao mesmo tempo, todos somos missionários e apóstolos no meio do povo. Temos que anunciar para todos que a felicidade e viver como irmãos na liberdade dos filhos de Deus. Na medida que vivemos essa fé no dia a dia, vamos sentindo melhor a presença de Deus vivo e misericordioso em nosso meio e tornarmos consciência também do ministério da iniquidade, que se opõe à ação libertadora de Deus. Isso nos leva a tomar posição em favor da liberdade, a libertação de todas as vítimas da iniquidade, para fazer o reino de Deus presente no mundo. A comunidade cristã que nos recebe caminha conosco. Ela nos prepara para o nosso batismo e o batismo de nossos filhos e afilhados, para que seja uma celebração de fé.
Ela deseja que compreendamos bem aquilo em que acreditamos, isto é, o que significa o rito do batismo, realizado pelo sacerdote ou pelo diácono ou por um ministro do batismo. Eis porque é importante participar do curso de batismo ou de outras formas de preparação. Temos que dar bom exemplo de vida cristã, de participação na comunhão aos que foram batizados e principalmente aos nossos filhos e afilhados. Não é certo pensar que alguém está doente ou não se pode comportar bem se não for bem batizado. É mais provável que os pais e padrinhos não derem bom exemplo, não cuidaram bem e não educaram na fé cristã aquele filho ou afilhado que apresenta problemas. Quando se participa fielmente na comunidade, Jesus fica em contato conosco, renova continuamente o seu batismo em nós e ajuda-nos a ser fiéis à graça do batismo, mesmo à custa de sacrifício. Palavra do Senhor. Glória a Deus.